Fala, turma, aqui é o Zé para mais um podcast do Ciência do Endurance. Lembrando sempre que esse podcast está disponível no Spotify e nos principais agregadores de podcasts disponíveis, como Apple Podcasts, Google Podcasts e também no YouTube. Então, aproveitando aqui para que você que está me assistindo pelo YouTube, aproveita e se inscreve no canal e deixa o like aqui nesse vídeo, né? Então, esse será mais um episódio onde eu vou comentar e reagir a perguntas e respostas que eu dei lá na caixinha do Instagram, mas vai ser bem legal e vamos nessa, né? Nesse episódio eu vou aproveitar para inaugurar um quadro aqui, né, que é, de certa forma, para fazer um pouquinho de jabá aqui para o meu serviço da assessoria, mas também reconhecer aqueles que reconhecem o meu trabalho, investem no meu trabalho e confiam no meu trabalho, que são os meus alunos da assessoria. Então eu vou inaugurar nesse episódio aqui o momento orgulho desta instituição, onde eu vou aqui citar e talvez comentar alguns dos desempenhos aí, alguns dos resultados dos meus alunos que em prova, né, e que se desafiaram de alguma maneira aí desde o último podcast, né, ou seja, o último podcast foi mais ou menos aí no dia 6 de junho, o que teve de prova e aqui de desafio e resultado, eu vou dar uma comentada, uma citada, parabenizar aqui, aproveitar esse momento para reconhecer quem confia no meu trabalho. Vou usar um pouquinho do espaço aqui para falar dessa galera. Então, vamos lá, começando aqui citando pelo meu amigo Aldo Gomes, né, que começou a treinar comigo aqui no mês de abril, né, focando em maratona, vai participar aí da Maratona SP City, né, próximo mês de julho, né, no dia 9 de junho aí ele correu, é inusitado esses resultados dele, 9 de junho ele correu 10 km para 46, mais ou menos aí 4h40, e é sempre aquela estratégia do vai rasgando e volta costurando, né, quando a galera me pede estratégia de prova curta, e aí no dia 23, na meia maratona, aí ele conseguiu até melhorar o pace, né, usou uma estratégia um pouco mais arrojada, um pouco mais adaptada ao treino, né, que a gente tá aplicando. E aí ele conseguiu a meia maratona, um RP aí, correndo 1h38 para 4h41 de pace, né? Então, grande Aldo, meus parabéns aí, excelente resultado. Também aqui, orgulho desta instituição aqui, o meu amigo Felipe Santiago, um dos mais antigos aqui na assessoria, tá com a gente há anos aí. E tá na temporada on fire de corrida, né? Fazendo várias provas de corrida, então o treino dele tá sendo um pouco mais manter a forma e fazer com que ele se recupere das provas e esteja pronto para a próxima prova. Então, só para citar, ele desde abril até agora, né, ele fez duas meias maratonas em abril, aí, 2 semanas seguidas, muito boas, 2 abaixo de 1h40, né, inclusive uma para 1h36. E nesse mês de junho, está aí numa temporada aí de provas de 10 km. No dia 2 aí correu 10 para 43 baixo, no dia 9, 10 para 43 alto e no último dia 23 aí, né, correu aí os 10 para o seu RP para 42. Então, isso mostra que a nossa gestão aí de carga de treino intra-temporada de competição tá funcionando direitinho. Ele tá evoluindo ao longo das semanas, né, mesmo realizando várias provas, se sentindo bem em todas, tá? Então, grande Filipão, parabéns aí pelos resultados. A próxima aqui que eu queria citar, a Gabriela Carlini, né, a grande Gabi, veio treinar com a gente há pouco tempo, aí depois de uma meia maratona, então, para se preparar aí para várias meias maratonas aí que ela pretende fazer e construindo aí o seu lastro para fazer uma maratona bem, né, no ano que vem. E aí conseguiu pela segunda vez o top 200 aí na prova de 18K do circuito Atenas Run, né, o Run Stronger, né, aí no último dia 16 de junho, mais uma vez correndo muito bem. Gabi corre fácil, corre muito fácil, muito encaixado nesse ritmo de prova. Então o treino agora vai se apertar um pouquinho mais para melhorar o ritmo de prova, né? Grande orgulho desta instituição, né? O próximo, nosso parceiraço aí, Juliano Lucas, que correu 3K e para quase sub-10, quase fez um sub-10 minutos nos 3K, né? Na rústica lá de Santa Maria, mas tá tudo muito encaixado e curiosamente, né? Vale citar que esse 3K foi um pouco logo depois aí de ter corrido, né, a maratona lá em Floripa. Então mostrou que se recuperou bem aí da prova, né? O nosso também um trabalho aí bem meticuloso de controle de carga aí após maratona, né? Isso é uma coisa que eu acho muito importante fazer. Então ele fez esse 3K aí, a gente tinha conversado se valia como um teste. Eu disse, cara, não é teste, né? Não encara como um teste não. Esse cara lá vai lá e se diverte, né? Foi lá e quase fez sub 10 minutos.
começando aí a subir, né, as coisas a subirem para ir atrás de sub 3 horas em Porto Alegre. O próximo aqui foi o meu amigo aí, parceiraço também, Carlos Miguel, lá de Manaus, que chegou para mim e mandou aquela nos peitos. Não, Zé, será que dá para eu correr 27 km no dia do meu aniversário de 27 anos? Eu, cara, não me diga mais nada, né? Vamos lá. E aí a gente fez uma progressão de volume para ele fazer esse desafio e ficou doente muito próximo e não fez o desafio no dia do aniversário. No próximo domingo eu coloquei lá no Training Peaks. E aí, cara, quer fazer hoje? quer fazer hoje? Assim, uma semana depois eu já... Você quer fazer hoje? Não, talvez, não sei o que, eu acho que não tô me sentindo preparado. Mas foi lá e fez, desafio entregue, tá pago. Não sei se todo ano você vai querer fazer isso e quando chegar aí uns 40, como eu tô agora, se você vai querer se manter, né, fazendo esse tipo de desafio, mas desafio proposto, desafio cumprido, né? True Endurance. O parceiro Marcel Oliveira, né, que veio treinar com a gente também nesse primeiro semestre e veio com uma lesão que estava lá latente, acabou descobrindo a lesão, aí passou um tempo parado, e aí a gente, um processo de reabilitação e de controle também muito rigoroso de carga de treino, com bastante controle de volume e intensidade, né, tinha até aquela preocupação, tá tão pouquinho, tal, não, vamos ter calma, acredita no processo, e aí a gente retornou com intensidade também há um pouco tempo, e aí ele se inscreveu numa prova de 5K, decidiu arriscar e correu aí o 5K para 4,25 por quilômetro, tá se sentindo bem. Lesão parece que tá resolvida, né, Marcel? Então, é isso aí. Parabéns pela disciplina, principalmente nesse processo de recuperação, né? É uma coisa que eu friso muito, esse processo de recuperação. Muitas pessoas buscam acelerar demais, né? Eu quero voltar porque eu vou perder, eu quero voltar. E acaba acelerando demais o processo de retorno aos treinos. Não só ao retorno aos treinos, mas o retorno à carga de treino, efetivamente, e acaba só arrastando a lesão, né? Então, parabéns aí pela disciplina nesse processo aí de recuperação e também parabéns pelo resultado, 5 km bastante sólido aí. Outro orgulho da instituição, meu amigo aí das antigas, Ricardo Rezende, líder aí do podcast Black Yellow BR, né? Sobre aí, não é bem dessa área, mas é sobre aí futebol americano, sobre especificamente o nosso time do coração aí da NFL, que é o Pittsburgh Steelers. Então veio treinar comigo aí há pouco tempo aí, procurando melhorar aí qualidade de vida e também um pouco de performance, se preparar para poder fazer provas de longa distância. E aí já começou a subir um pouquinho aí as distâncias e correu 16 km lá numa prova em Recife, correu muito bem, tá evoluindo bastante. Parabéns também pela disciplina, controle muito rigoroso dos paces, do treino, então tá fazendo tudo muito certinho e a evolução tá aparecendo, né? Outra que é muito orgulho da instituição é a Lene lá do Piauí, muito competitiva, muito, muito versátil, tanto no ciclismo quanto na corrida, sempre em pódio, no ciclismo de estrada e também na corrida. Sempre que entra em prova vai lá dar trabalho, então participou também de prova aí nesse período. Então parabéns, Lene. O Elias Silva, aí um dos grandes monstros de treino indoor que eu conheço, e olha que o meu critério aqui em treino indoor é alto, né? O treino indoor, eu sou o Zwift Warrior, mas o cara é muito bom, faz aí 15 semanas aí treinando indoor, tranquilamente no rolo. Teve lá no desafio José de Anchieta, lá no Espírito Santo, demonstrou muita combatividade na prova, atacou, neutralizou fuga, chegou com o pelotão no final. Mas aí por uma questão de dinâmica de prova e talvez, né, como a gente conversa muito aí, eu converso muito com a Elisa, não é a característica dele ganhar no sprint, então a gente tá bolando aí outras estratégias para tentar chegar na frente e na próxima, né, mas tá sempre muito combativo nas provas, sempre muito combativo, né, vale lembrar que até mês passado ele participou e pegou um pódio lá no contrarrelógio, né, na prova de contrarrelógio, onde a turma tava com bike contrarrelógio e ele foi pódio aí usando bike de estrada, né? Então, meu parceiraço aqui, Leandro Polo, também, reiniciando os trabalhos pós Ironman Floripa, foi para uma prova de 5 km e meteu o seu sub-20 lá, né? Numa prova de 5K, correu aí os 5 para 3,55, então se preparando aí para o segundo semestre a gente ir atrás de vaga aí nos mundiais, né? E aqui para fechar, um dos maiores orgulhos da instituição aqui, minha amiga Bruna Nichelle, lá do Rio Grande do Sul, sempre corre forte, nunca decepciona. Eu digo
poucas pessoas sabem correr provas como ela sabe correr prova, mesmo com mudança de calendário, ia fazer meia na Maratona de Porto Alegre, e aí não sabe se vai, enfim, uma mudança grande de calendário, resolveu fazer 10K no último domingo e foi pro seu RP, conseguiu o RP aí, 4,16 de pace, né, correndo muito forte, sempre corre bem a Bruna, né, sempre corre bem, pódio geral aí, né, pódio feminino geral nessa prova, então esses são os orgulhos desta instituição nessas últimas semanas aí, que parabéns, galera, e acima de tudo, né, obrigado por confiar no meu trabalho, né, por confiar aqui e me aguentar também cobrando que vocês treinem o treino leve, realmente leve, né, esse é um dos nossos carro-chefes aí, beleza? E, né, para aproveitar aqui, fazer o jabá, né, se você quer fazer parte aqui da minha assessoria, quer ser treinado por mim, se você acha que faz sentido as coisas que eu falo aqui, venha fazer parte da assessoria, procura aí no link na bio ou josebrasiliano.com.br. Se fizer sentido para você treinar baseado na ciência e baseado num sistema de treino das coisas que eu falo aqui, beleza? Então, vai lá no josebrasiliano.com.br ou no link da bio lá você que já me segue aí no Ciência do Endurance no Instagram, vai ter lá todos os links, todos os meus contatos para que você entre em contato e faça parte desta instituição. Então vamos para ação, né? Vamos começar aqui a comentar perguntas e respostas lá que eu dei no Instagram. Para quem tá no Instagram, no YouTube, aliás, vou dividir a tela e vai começar a aparecer. A primeira pergunta o seguidor questionou o seguinte: é preferível aumentar o ritmo ou diminuir a pausa no treino intervalado? Ele deu um exemplo de um treino de 5 de 1 km para um certo pace aqui para 3,40 com 2 minutos de intervalo. Se é melhor, né, aumentar o ritmo, por exemplo, em vez de 3,40 fazer para 3,30 mantendo o descanso, ou se é melhor diminuir o descanso. Ou seja, a temática aqui da pergunta seriam as variáveis de um treino intervalado, e no caso ele cita basicamente a intensidade do estímulo e a duração do intervalo, né? Primeira coisa, tem um monte de variável aí no treino intervalado, ele citou só essas duas, mas tem, por exemplo, o tamanho total do treino, tem o objetivo que você quer alcançar com o treino, você quer estimular, você quer treinar no VO2 máximo, você quer treinar nos limiar, né? A intensidade do descanso, esse descanso é parado, né? Esse descanso é parado, esse é um descanso ativo, ou seja, é um descanso em Z2, por exemplo, ou é parado, ou é em Z1, né? O tamanho da série, como eu já falei, a quantidade de repetições, embora ele tenha falado 5 aí, né? Enfim, né? Tem um monte de variável, ele citou especificamente duas: aumentar o ritmo ou diminuir a pausa. Depende muito do objetivo que você quer treinar, do objetivo que você quer alcançar com esse treino, do estímulo que você quer dar, né, com esse treino. Basicamente, aumentar a intensidade do treino, talvez você coloque o treino para ficar cada vez mais próximo do VO2 máximo. Embora isso vá depender do que esse 3,40 de pace representa para você, né? Se já está acima do segundo limiar, se você tem um segundo limiar, por exemplo, a 3,50, esse treino já tende ao VO2 máximo. Se você torna ele mais intenso, ele vai tender ao VO2 máximo ainda mais. E talvez se tenda tanto ao VO2 máximo que ele fique tão intenso que você não consiga mais fazer ele. E aí a forma de você continuar fazendo esse treino seria você aumentar o descanso. Que aí por isso que às vezes você vê aquela proporção de 1:1 quando o treino é na velocidade que chega ao VO2 máximo, né? Você dispara o VO2 máximo, que normalmente se chama de VVO2 máximo. Então talvez você chegue a um ponto que, se você quiser fazer para 3,20, você precise aumentar o descanso para 3 minutos e 20, para poder manter a intensidade do treino. Por outro lado, quando você mantém o ritmo e apenas diminui o descanso, você tende, de certa forma, você está eliminando o descanso do treino, então você está treinando o quanto você consegue sustentar de velocidade ao longo do treino. Imagine se o descanso for tendendo ao 0, por exemplo. Você faz o mesmo treino com descanso de 1 minuto, depois com descanso de 30 segundos, depois com descanso de 10 segundos, depois com descanso de 0,1 segundo. É como se você estivesse correndo 5 km direto. Então, talvez você não consiga fazer o treino com descansos menores nessa intensidade. Depende do que essa intensidade representa para você. Mas, por exemplo, se esse ritmo é o seu ritmo de limiar, se você corre 10 km para 3,40, fazer 5 de 1.000 para 3,40 com um descanso muito pequeno, não vai ser um treino que você vai, teoricamente, é um treino que você consegue fazer.
Então você vai estar treinando a velocidade que você consegue sustentar. Então, depende do objetivo do treino, mas se for para dizer de forma resumida, aumentar a intensidade vai aumentar a exigência do treino e talvez faça o seu treino tender ao VO2 máximo e aí talvez limite a quantidade de repetições que você consegue fazer. Reduzir o intervalo vai fazer com que o treino tenda mais à velocidade que você consegue sustentar ao longo do tempo. Então, assim, se você vai conseguir realizar o treino aumentando a intensidade ou diminuindo o intervalo, depende do que esse ritmo significa para você, se ele está mais próximo do seu limiar ou mais próximo do seu VO2 máximo, né? Então, não tem como saber. Assim, a pergunta seria muito mais clara se você dissesse, e o meu limiar é em tal ritmo, o meu ritmo de VO2 máximo é tal ritmo. Aí a gente daria para saber o que significa. Com o contexto que você colocou na pergunta, dá para dizer assim, aumentar a intensidade vai fazer o seu treino tender mais ao VO2 máximo e diminuir o intervalo vai fazer com que esse treino tenda mais ao limiar. A resposta seria essa, né? Então depende do estímulo que você quer dar no treino, né? Pensando, e também isso faz sentido em termos de periodização. Você está treinando para uma prova de 5 km, talvez você queira começar com intervalos grandes, né? Para fazer um trabalho de velocidade aí, que os kenianos chamam, por exemplo, de speed work. E ao longo da periodização, conforme a prova vai se aproximando, você vai diminuindo o intervalo para que o treino fique mais parecido com a prova, né? Você vai diminuindo o intervalo para que chegue ao ponto de fazer 5 de 1 quilômetro aí com pouquíssimo descanso, né? Porque quando você tirar o descanso, vai ser a prova, né? 5 de 1 quilômetro com 0 minuto de descanso é a prova, né? É o seu melhor 5 quilômetros que você consegue fazer. Beleza? Então, resumindo, depende do estímulo que você quer dar, né? O primeiro depende aqui do dia, né? O primeiro depende. Beleza? Segunda pergunta, se há um melhor treino para os 5 km. Sempre que a pergunta é qual é o melhor treino, você já... É uma pergunta assim que não existe, né? Depende, né? Para quem principalmente. Né? Aí o resto da pergunta foi o cara descrevendo a rotina dele, dizendo que faz se é melhor 2 intervalados, ou um intervalado e um de ritmo e um longo, enfim, né? Lá no Instagram, né, eu falei um pouco de que o melhor treino é aquele que vai tentar conformar as suas capacidades físicas aos fatores determinantes de performance da prova. Aí você pega um 5K, o fator que vai determinar a sua performance pode ser o VO2 máximo, se você vai para Paris no próximo mês para tentar bater o recorde mundial, né? E o recorde olímpico, aí correndo abaixo de 3 minutos, 12 minutos e, se eu não me engano, 35. Esses caras provavelmente correm, né? No VO2 máximo, essa prova, né? Correm a prova no VO2 máximo. Mas se você vai correr 5 km para 30 minutos, 35 minutos, se você é um iniciante vai correr para 35 minutos, você provavelmente corre essa prova ou no seu segundo limiar, ou até mesmo abaixo do segundo limiar, né? Nem todo mundo consegue manter, mesmo que tenha o segundo limiar seja para um certo ritmo, essa pessoa não tem o costume de tolerar correr no segundo limiar. Então acaba até correndo 35 minutos, aí os 5 km abaixo do segundo limiar. E então o melhor treino seria o treino que vai treinar esse fator, né? O cara que vai correr para 12 minutos precisa treinar muito o VO2 máximo. O cara que vai correr para 35 minutos precisa treinar muito limiar, né? Então depende. O melhor treino é o treino que vai colocar você, né? Que vai treinar os seus fatores fisiológicos para que se encaixe nos fatores de determinação da distância que você quer fazer, conforme a demanda da prova. A demanda da sua prova é passar 12 minutos em alta intensidade, entendeu? Ou vai ser passar 30 minutos em alta intensidade, ou passar 22 minutos em alta intensidade. Então, depende, né? Depende. Lógico que há os treinos que são extremamente específicos para se fazer uma prova de 5 km. Por exemplo, correr 5 tiros de 1 km. Entendeu? Tentando diminuir o descanso. É um treino totalmente específico, né? Esse tipo de intervalado aí, né? Porque é uma demanda da prova. Você vai correr a distância da prova dividindo ela com descanso pequeno. Precisa estar acostumado e estar exposto ao ritmo que você quer correr na prova. Por exemplo, aí no 5 km, às vezes você vai correr ali treinos de repetições até muito curtas, 10 de 200 metros, 10 de 1 minuto, né? Que é um treino que eu prefiro passar. Eu sempre passo o treino por tempo, e aí eu passo o treino 10 de 1 minuto na velocidade que você vai correr na prova. Você está treinando fisiologicamente o VO2 máximo, o limiar? Não, mas está treinando o ritmo que você vai correr na prova, né? Também é o que chama de speed work também. Eu especificamente chamo assim,
esse tipo de treino. O melhor treino, resumindo, é o treino que tenta melhorar os seus fatores de determinação de fatores fisiológicos que vão determinar sua performance na prova que você quer fazer e também os treinos que expõem você a um ritmo de prova em alguma medida, né? Por algum tempo, para que o seu corpo crie economia e também se acostume ao ritmo da prova. Inclusive, é um fator de cãibra muito forte as pessoas não estarem bem treinadas, mas não estarem acostumadas a passar tanto tempo correndo naquele ritmo, né? É um fator de cãibra isso aí. Vamos para a próxima aqui. Explique qual a adaptação esperada para cada tipo de treino, tiro Z2 longão intervalado. Eu fiz uma zoeirazinha nessa resposta, né? Que eu acho muito bom quando a pergunta parece o professor na prova de graduação, né? Explique qual a adaptação esperada para um treino intervalado, assim, né? Não é uma dúvida dele, né? É uma ordem para que eu explique, né? Eu sempre acho inusitado esse tipo de pergunta. Em geral, atletas de endurance, atletas de longa distância, por exemplo, maratonistas, triatletas de longa distância, triatletas de forma geral, né? Triatletas de forma geral, a maior parte dos treinos, 90 e lá vai cacetada de por cento dos treinos, serão treinos aeróbicos. Mas aí as pessoas pensam que quando se fala, um treino aeróbico é sempre o treino leve, é o cardio, né? É o cardio aí lá do pessoal do Cariani, é o cardio leve que você vai fazer andando. Não, mas existe treino aeróbico intenso. Um treino abaixo do VO2 máximo é um treino aeróbico. Um treino no limiar é um treino aeróbico, que são treinos intensos, entendeu? Quando você fala do VO2 máximo para baixo, um sistema de 5 zonas, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, o Z5 é abaixo do VO2 máximo, é uma zona de treino aeróbica, com uma forte contribuição do sistema anaeróbico, mas é um treino aeróbico, entendeu? Então, quando você pergunta qual a adaptação esperada para cada tipo de treino, intervalado, Z2, longão, intervalado, ritmado, tempo run, a adaptação esperada de todos esses tipos de treino é que melhore o sistema aeróbico, a sua capacidade de gerar ATP, né, que é a energia final da célula que vai fazer a célula muscular ser contraída. O objetivo final é gerar mais ATP através do sistema oxidativo, usando oxigênio, né? A principal adaptação. Óbvio que aí quando você coloca um espectro dos tipos de treino, o treino longo ele vai tender a um estresse metabólico muito maior no sentido do estado de energia, né? Quando você faz treinos muito longos, você tende a usar mais gordura, enfim, ele vai gerar um estresse. Um estresse e uma sinalização diferente de quando você faz um treino curto, que aí vai estressar, por exemplo, mais o coração. A sua frequência cardíaca vai chegar mais perto da máxima por mais tempo num treino intervalado do que num treino longo em baixa intensidade. Mas, de certa forma, tanto a melhora biogênese mitocondrial, né, criação de novas mitocôndrias, melhoras da função da mitocôndria, né, a otimização das enzimas, criação de capilares, aumento do volume plasmático, a principal adaptação esperada em cada tipo de treino é a melhora do sistema aeróbio, entendeu? É isso que vai fazer você ir mais longe e mais rápido, né? Ou alguns tipos de treino específico vão ter contribuições anaeróbicas muito grandes ou contribuições neuromusculares muito grandes, né? Mas se você quer treinar, por exemplo, capacidade anaeróbica ou, né, a parte neuromuscular, você vai ter que treinar fora desses tipos de treino que você falou, né? Vai ter que ser treino com sprints muito curtos de 10, 15 segundos no máximo, ou tiro de 30 segundos no máximo, com 10 minutos de recuperação, treino de capacidade anaeróbica, né? Onde você realmente vai despejar potência anaeróbica no treino, né? Mas os treinos intensos que normalmente a gente faz nos esportes de endurance são treinos aeróbicos, mas aí tem um aeróbico que é com pouca intensidade e tem um aeróbico intenso, né? Por exemplo, um treino no limiar é um treino aeróbico muito intenso. E assim, eu citei aqui, eu tô vendo a resposta, eu citei essa coisa, a questão da sobreposição das adaptações, né? Não é que cada tipo de treino tem uma adaptação específica. Vai chegar, às vezes, ao mesmo resultado por vias diferentes, às vezes por sinalizações celulares diferentes, né? A questão do cálcio, a questão do AMPK, e aí, né? Tem que sair um pouco desse conceito de que cada treino vai gerar uma adaptação diferente. Cada treino gera estímulo diferente, mas às vezes a adaptação lá na frente é a mesma. Que é o que o pessoal na ciência tem um artigo aí que é justamente sobre isso, sobre alta intensidade ou longo leve, né? Basicamente sobre isso, que é o título do artigo é Muitos Caminhos Levam a Roma. É justamente isso. Vários tipos de treino levam a Roma.
Isso na prática a gente vê como muitos sistemas de treino acabam funcionando. E aí fica a moda, parece que a moda atual de um tempo para cá é os noruegueses, que fazem muito treino de limiar, com intensidade muito controlada, né? E tem o duplo limiar, que é treinar limiar de manhã e de tarde no mesmo dia. E isso tá na moda, mas também teve o cara lá que viu que treinar um monte de treino leve e um pouco de treino muito forte chegou ao mesmo resultado, enfim, né? A gente não pode também julgar os métodos de treino só por quem ganhou o último campeonato, né? Tem que evitar também esse tipo de coisa. O que se tem que ter cuidado também é com um viés que chama o viés sobrevivente, que é você só considerar a qualidade de algo pelo quem aplicou e sobreviveu, né? Por exemplo, no caso dos noruegueses, eu costumava sempre falar, beleza, os métodos dos noruegueses estão funcionando muito bem com os caras que são world class, né? Com os caras no ciclismo, com o cara do atletismo de pista, com o cara com a turma do triatlon, no esqui, eles já ganham há muito tempo, no esqui cross country, enfim, só que funciona para todo mundo, e a galera que não funcionou, né? Eu cito muito o triatlon, no caso dos noruegueses. Beleza, o Christian Blumenfeld ganhou tudo, o Gustav Iden ganhou tudo, só tem eles lá, tá ligado? Não é como um sistema estabelecido que, se você colocar lá qualquer peão, o cara vai se tornar um campeão. É necessário um pouco de análise desse viés sobrevivente, e você não pode julgar a qualidade e a generalização de um sistema observando apenas com quem deu certo, né? Porque se você observa apenas quem deu certo de qualquer coisa, tudo vai funcionar, né? Tudo vai ser o melhor do mundo, né? Todos os treinos vão tender a melhorar aí o sistema aeróbico. Talvez ele tenha perguntado assim, beleza, tal tipo de treino vai melhorar o perfil de substrato em relação à gordura e tal. Assim, é muito questionável essas coisas, se realmente acontecem essas coisas, ou se todos os tipos de treino acabam gerando realmente adaptações aeróbicas bem similares, né? O que acontece é que na ciência, a maior parte dos experimentos de tipo de treino que vão analisar essas coisas são intervenções no curto prazo, que analisa 4, 6 semanas. Se você pegar um HIIT, por exemplo, né, treino intervalado de alta intensidade em 6 semanas, ele vai melhorar muito rápido, por exemplo, a capacidade do coração, porque ele está colocando em um pouco tempo, né, em um tempo, um curto prazo, aí 6 semanas é um curto prazo, né, mas em 6 semanas o HIIT tem esse poder de em 6 semanas melhorar, por exemplo, a capacidade do coração, porque o estresse nessa capacidade vai ser grande, nesse sistema vai ser grande nessas 6 semanas, nesses treinos muito intensos, então quando você descansar um pouquinho, ele vai super compensar esse fator. Mas não quer dizer que se você fizer aquele mesmo HIIT 2 anos, as adaptações que vão gerar vão ser diferentes de alguém que não treinou esse HIIT e treinou outro sistema de treino. Então é muito complicado essa coisa de adaptações de uma sessão de treino, né? Eu gosto de falar que você busca adaptações com a integração de vários treinos diferentes, né? É por isso que, se fosse só uma questão de eu tô buscando uma certa adaptação, então eu vou fazer só aquele treino, né? Que é assim, quando a gente treina, eu quero aprender a escrever, uma criança que quer aprender a escrever, ela vai só escrever, né? Então, na teoria seria assim, mas não funciona assim quando se fala de adaptação biológica. Você tem que se expor a vários estímulos, e aí esses vários estímulos vão se integrar para gerar a adaptação que você quer, que basicamente é melhorar a performance, beleza? Vamos para a próxima. Treino regenerativo versus day off, né? Versus não treinar. O que é melhor quando se sentir cansado? Tentando ser pragmático aqui, se a planilha colocou em um certo dia que é para fazer um treino regenerativo, é porque era esperado que você tivesse cansado. Né? É bem comum aqui comigo, vou até citar, por exemplo, minha amiga Sabrina aqui, fez um bloco muito forte, e aí na semana de regenerativo ela comentou, valeu por esses dias mais leves, assim, muito obrigado por esses dias mais leves, porque as minhas pernas estão cansadas. Aí eu dizia, eu sei, entendeu? Eu sei, pelo que você treinou, pelo que você vinha treinando nessas semanas, era previsível que você estivesse com as pernas cansadas, e realmente foi intencional essa semana de recuperação. Muitas vezes o treino regenerativo prevendo que você vai estar ruim naquele dia. Eu sempre digo que você só não deve comprometer o sono, né? Talvez sair para fazer um treino regenerativo, né? É questionável esse termo, mas não é bem a pergunta, e você vai dormir menos, talvez dormir mais seja melhor, entendeu? Talvez dormir mais seja melhor, mas se não tem esse fator do sono,
no meio da história, vai lá e treina, tenta treinar, entendeu? Tenta treinar, porque era o programado, entendeu? Era o programado. Muitas vezes, durante o treino, tem aquele protocolo de 10 minutos, vai lá e faz 10 minutos. Se você não tá se sentindo péssimo, faz mais 10. Se não estiver se sentindo péssimo, faz mais 10. E aí, no final das contas, você fez o treino de 30 minutos e aí vai pra casa. Evita treinar leve numa semana regenerativa ou num dia que o objetivo é treino regenerativo, quando isso comprometer o seu sono. Ou também, se você sair pra treinar e dizer, cara, hoje eu tô péssimo, né? Hoje eu tô péssimo. Mas se o treino leve tava lá, é porque tava previsto que aquele dia talvez você tivesse meio zoado. Existe algum estudo que mostra mais disposição ao treinar à tarde, à noite, do que logo cedo? Existe um campo, né, que eu até falei isso na resposta, existe um campo de conhecimento gigantesco a respeito de cronotipo, né, de cronobiologia, né, então, e o famoso ritmo circadiano aí, que é mais ou menos como o corpo vai oscilando e variando as suas funções, né, algumas funções, ao longo do dia. À noite o corpo tende a estar com a temperatura central um pouco mais baixa, tentando favorecer um estado de sono. Em certos momentos a temperatura corporal está mais alta, a frequência cardíaca está mais alta, mesmo de repouso, entendeu? Em certos momentos do dia. Enfim, né? Existe um ritmo fisiológico, né, do corpo, né? O corpo oscila durante o dia. Isso se chama ritmo circadiano. Como se trata de respostas fisiológicas que variam conforme a hora do dia, as respostas fisiológicas vão influenciar na performance. Existe uma influência, sim, da hora do dia na performance que você consegue aplicar. No entanto, quando você vê na literatura científica estudos sobre isso, por exemplo, uma meta-análise com estudos sobre isso, é normal e é comum que se observe que isso vai influenciar muito, por exemplo, no treino de forças. As pessoas que treinam musculação vão treinar melhor aí fim da tarde e à noite, teoricamente. Mas quando se tenta observar performance de endurance, né? Performance de endurance, o cara que corre, o cara que faz ciclismo, não é mostrado que há uma diferença em relação ao ritmo circadiano, né? Não faz diferença. E como a gente está falando de esporte de endurance, então a resposta aqui é que não faz diferença. Porém, entretanto, todavia, vale citar que o ritmo circadiano tem a sua influência na fisiologia, mas na sua performance vão ter outros fatores, diversos outros fatores, que vão impactar na sua performance ao longo do dia. E talvez impacte até mais do que o ritmo circadiano, como, por exemplo, a rotina de trabalho, o seu costume de treinar de manhã ou de tarde também, entendeu? A sua alimentação, se você, né, o que você come ao longo do dia e como isso vai influenciar, né? Normalmente, você almoça uma feijoada. Não tem ritmo circadiano que vai fazer você treinar bem no fim do dia depois de ter almoçado uma feijoada. Essas coisas são muito afetadas por causa do ambiente. Então, assim, na prática mesmo, no que você deve fazer, simplesmente faça o que você está acostumado a fazer, né? Ou faça testes. Quando você se percebe, sempre eu treino melhor de manhã do que à noite. Normalmente é porque aí o seu corpo favorece mais esse tipo de horário, né? Mas também pode ser que você treine melhor de manhã porque você passa o dia todinho trabalhando em pé ou trabalhando sentado e se estressando. E aí de tarde não teria ritmo circadiano que compensasse isso. Mas também o próprio ritmo circadiano ele é alterável conforme a rotina que você aplica nele, né? Entendeu? Existe um campo de conhecimento grande sobre isso, uma área de estudo grande. Mas assim, na prática, para os esportes de endurance, faça o que você está acostumado. Normalmente treine a hora que você render melhor, não vá muito pela teoria, né? Seguindo teorias nesse sentido. A teoria é mais descritiva, né? E não tanto prescritiva, né? A próxima pergunta aqui é se fazer 6 horas semanais, no caso aqui, treinamento de ciclismo, a pessoa tem 6 horas para treinar, se é melhor fazer, se 2 de 3 horas gera a mesma adaptação de 3 de 2 horas, essa coisa da mesma adaptação é complicado, né? Qual adaptação? Não é qual adaptação? É melhorar o seu melhor 20 minutos, entendeu? Melhorar o seu endurance, né? Enfim, né? Essa é uma pergunta genérica, né? Então, a pergunta genéricas só ganham respostas genéricas, né? Não vai ser a mesma, obviamente, né? Mas algumas serão iguais, entendeu? Para o seu coração, possivelmente, adaptações centrais, quando se fala de adaptação cardiovascular, cardiorrespiratória,
vai ser a mesma coisa. Mas também tem um grande depende aí, por exemplo, se você for fazer esses de 3 horas e essa última hora for no sol, em um estado desidratado, que é um estado que impõe mais estresse ao coração, talvez gere um estímulo maior você fazer 2 treinos mais longos. Por outro lado, por uma questão muscular, você fazer treinos com mais frequência seja melhor, né? Porque também evita aquela coisa de você fazer um treino, descansar muito e quando for treinar de novo, a questão do não tá tão acostumado a esse desgaste. É meio que como você treina muito e destreina. Treina e destreina, treina e destreina. Agora também, assim, esse tipo de pergunta é aquela pergunta... Ela não tem muita aplicabilidade prática, porque quem é que só treina isso o tempo todo, entendeu? Porque, pô, se você tem 6 horas semanais, talvez valha a pena você fazer 2 treinos de 1h30 e um de 3 horas. Ou fazer 2 de 1 hora e um de 4 horas. Ou fazer 3 de 2 horas. Entendeu? É a variação, né? Então, é bem comprovado na ciência, bem estabelecido, que a monotonia do treino, você fazer sempre a mesma coisa, é a pior opção do treino, né? De treino, né? Então, aplica uma variação. Faça uma semana 2 vezes de 3 horas e na outra faça 3 de 2 horas e tente mexer nisso aí. Não fique tão preocupado com a adaptação. Dito isso, a observação que eu fiz, né, de forma honesta, é que 6 horas não é muito de treino. Então, se você está preocupado realmente em adaptação, aumenta para 10 aí, né? Aumenta para 15, né? Se a preocupação é essa, né? Então, o volume acumulado é que vai fazer mais diferença aí. E nesse caso é muito pouco. Se fizer alguma diferença aí entre esses esquemas que você mandou, 2 de 3 ou 3 de 2, vai ser muito pouco, né? E vai ser uma diferença que facilmente vai ser contornável se você aumentar o volume de treino. Você tá preocupado com isso? Se você fizer 8 horas, talvez ganhe das duas formas aí. Vamos para a próxima. Potência até 30 segundos, muito ruim, né? Tendo um motor a diesel. O motor a diesel é aquele que só funciona bem na longa distância, né? E na hora de dar potência mesmo, fraca, né? É possível melhorar? Claro, né? Tudo é possível melhorar, né? Mas assim, a primeira coisa quando você fala o que é que tem que fazer para melhorar é você entender o que está limitando o seu desempenho. Nesse caso aí, não sei, né? Não dá para saber, né? E até porque não dá para saber se é muito ruim mesmo, né? Qual é o critério que você está usando? Você está comparando com quais dados, entendeu? Você está chegando no final da prova e perdendo no sprint, entendeu? É isso que está acontecendo. Mas o seu sprint é bom e você está perdendo no sprint na prova, isso aí é um problema, né? O seu sprint é ruim, isso aí é outro problema. Seriam abordagens de treinos diferentes, né? Mas assim, pode ser, assim, a intervenção que pode fazer ajudar, estímulo em treino, né? Pô, você tá treinando essa capacidade? Você realmente treina a potência de 30 segundos? Como eu falei já hoje, você treina a capacidade anaeróbica? Pode ser também que você esteja fazendo os treinos de baixa intensidade mais fortes do que deveriam, e isso consome capacidade anaeróbica de uma forma gigantesca, porque o treino leve, realmente leve, ele deixa meio que as fibras lá do tipo 2, que são as fibras mais potentes, mais quietas lá, menos fatigadas. Mas quando você começa a fazer o treino longo mais forte, quando as fibras do tipo 1 começam a perder capacidade de trabalho, entra no jogo as fibras do tipo 2, para ajudar a manter mesmo aquela intensidade leve, já que tá tudo muito fatigado. Só que elas começam a fadigar muito rápido também, né? Porque elas são mais fadigáveis. E aí, quando você chega 2, 3 dias depois e vai fazer um treino intervalado, né? Um treino que precise de um sprint, você tá mal, né? Então, talvez seja o erro aí esteja na forma que você treina os treinos leves, né? Eu olharia por essa forma. E também a questão da nutrição, né? Você tem aí combustível para dar quando precisa, os estoques de glicogênio tão altos aí para usar esses 30 segundos, 40 segundos, né? Então, tem que mexer e descobrir o que é que está influenciando aí essa performance baixa. A próxima é o quão são confiáveis os dados de Smart Rings, né? Tipo o Oura Ring, né? Para quem não sabe, em vez de um relógio, um smartwatch, você coloca tipo um anel que vai ler ali, né, por fotopletismografia, dados de frequência cardíaca, de variabilidade de frequência cardíaca. Tenta ler também a quantidade de sono, essas coisas, como é um relógio, né? Como é um smartwatch, como o Garmin faz, por exemplo, hoje em dia o Apple Watch. Só que é um anelzinho. E é por isso que chama Smart Rings, né? Normalmente, o que é medido, como a frequência cardíaca em repouso, fora de atividade física e a HRV, vai ser ok, né? Vai ser ok. Essas métricas vão ser ok. Durante a atividade física é péssimo, né? Por motivos que a gente já comentou muito, né? Sempre que tá comentando nesses anos,
de por que esses dispositivos medem mal a frequência cardíaca. Isso, o que é medido, o que é estimado, ou seja, o que é aplicado a algum algoritmo para gerar algum valor, como por exemplo, o estresse. O que é estresse? É você pegar a variabilidade de frequência cardíaca, o tempo de sono e a frequência cardíaca e repouso e gerar um algoritmo, multiplicar um por 5, outro por 4, enfim, colocar numa equação, gerar um algoritmo, para dizer uma palavra mais atual, e gerar um valor, gerar uma nota. Você está com 80 de estresse. E readiness, o que é readiness? Seria prontidão para você treinar forte novamente. Cada empresa aí vai ter o seu nome chique aí para esse tipo de coisa. Normalmente esses scores calculados, estimados, são péssimos. São péssimos. Qualidade de sono. Beleza. Cara, qualidade de sono é como você acordou no outro dia. Entendeu? Qualidade de sono é isso. Você dorme bem e aí acorda o relógio de você dormir mal. Você passa o resto do dia ruim. Entendeu? Além de ser ruim, os algoritmos de serem ruins, serem algoritmos de caixa preta, você não sabe como é calculado porque ninguém divulga. Eles geram também essa chamada ortossônia, né? Que é prejudicar o sono por uma preocupação excessiva com o sono. Então, particularmente, eu não uso nada. Eu não uso nem relógio aqui. Para quem tá vendo no YouTube, eu uso o relógio, o meu Garmin é exclusivamente para treinar. Para mim, todas essas métricas são inúteis. Ou são inúteis ou são prejudiciais. Essas métricas para dizer como você está se sentindo. Cara, precisa do relógio dizendo como você está se sentindo? Próximo aqui. Atleta com características de fibra de contração rápida. O que melhorar primeiro? Continuar tentando melhorar o sprint ou tapar o buraco com exercício mais voltado para resistência? É muito parecida com a pergunta anterior aqui dos 30 segundos, né, e tal. Depende do que está acontecendo, né? Depende do que está acontecendo e porque você tem que melhorar, né? Nesse caso, eu até falei isso, né? Você consegue chegar no final da prova e perde no sprint ou você não consegue nem chegar na prova, né? Tem uma frasezinha muito famosa de treinador de ciclismo, assim, tipo... Enfim, não é bem essa frase, mas assim, você só ganha no sprint se você estiver no pelotão para sprintar no final. Então, você só ganha no sprint se você tiver o FTP bom para se manter vivo no pelotão, lidando com a dinâmica do pelotão sem acabar com a sua bateria anaeróbica, para que quando chegue no momento do sprint, você ganhe a prova, né? Lógico que aí quando se fala no ciclismo World Tour aí, tem os gregários que vão fazer essa proteção à pessoa para o cara não estar gerando desgastado, mas no ciclismo amador, cara... Então, assim, você precisa ter capacidade de se manter no pelotão para chegar no sprint com capacidade de ganhar no sprint. Então, assim, depende do que tá limitando. Essa coisa as minhas características das minhas fibras, primeiro que eu queria saber como que você chegou a essa conclusão. Normalmente as pessoas erram nessas coisas, né? É mais aquele viés. Eu gosto de treinar isso aqui, então provavelmente eu tenho esse tipo de fibra. Você tem que saber o que tá limitando sua performance e treinar, entendeu? Não adianta, beleza, eu sou fibra de contração rápida ou eu desenvolvo meu sprint muito rápido e nunca chegar no final no sprint, entendeu? Então, só dá pra dizer só dá pra dizer o que se precisa treinar vendo os dados da pessoa, né? Também tem isso, assim. Desculpa aí, porque essa resposta realmente é o famoso depende. Mais uma vez, o depende. Quais critérios usar para determinar o polimento pré-prova, né? Basicamente, eu uso a fadiga pela percepção do que a pessoa tem feito. A fadiga, quanto mais fadigado no approach para a prova, na abordagem, nas semanas anteriores da prova, mais descanso que a pessoa precisa. Não diria intuição, mas levar em conta o treino que a pessoa estava fazendo. Pessoas que realmente treinaram muito precisam de polimentos mais agressivos, entendeu? Talvez elas estejam com mais fadiga acumulada. A pessoa que vai para uma maratona e correu 40 km, ela não vai fazer o mesmo polimento em termos relativos da pessoa que estava treinando 150. Dizendo, a pessoa que estava treinando 40 km, na semana antes da prova, ela reduz a 20% do volume para 30%. Mas a pessoa que está com 150 km por semana, no pico, talvez ela precise reduzir 60% do volume, entendeu? Então depende também do que a pessoa estava treinando, né? Do que a pessoa treinou, da carga que a pessoa treinou, né? Não é só... a questão da performance, sim, deveria a performance influenciar, até porque a performance é uma forma de medir a fadiga, né? Quanto mais você perdeu de performance, significa que você está fadigado, em um estado fadigado. Só que como é que você vai medir a performance? Você vai mandar o cara fazer um teste faltando poucas semanas da prova para medir a performance, para fazer o controle da performance, entendeu? Então, eu acho que tem que ir numa forma mais indireta aí por vias como, por exemplo, a fadiga relatada, do caso de dizer, pô, tô muito cansado, ou a de observação dos resultados dos treinos. E também por outros fatores, por exemplo, o cara alega que tá dormindo mal, a
a imunidade às vezes tá dando aqueles sinais que tá puxando, né? Que tá ficando cansado. Então tem que ouvir todos os sinais que estejam relacionados à fadiga e também à performance, né? Avaliar as performances no treino. O cara quebrou, faltando 3 semanas para a prova, o cara quebrou num treino, entendeu? Quebrou por quê, entendeu? Era o ritmo que ele fez o treino justificou a quebrada ou parece que ele está cansado demais? Então, esses são os critérios, nada muito objetivo, né? Muito de análise subjetiva mesmo. Uma coisa mais qualitativa. Mas assim, ou faz o padrão, né? O que a ciência sugere aí, entre 2 e 3 semanas para a maioria das pessoas, se considerando, por exemplo, maratona, prova realmente longa, prova-alvo no ano, né? Qual a diferença de 1 hora de bike no rolo e na rua, né? E se o rolo é ideal para iniciantes? Eu sempre brinco com essa pergunta assim. Eu sempre digo que 1 hora na rua equivale a 60 minutos no rolo. Cara, não faz diferença nenhuma, entendeu? Não tem essa diferença. O treino na rua tem que ser o treino no rolo. Se é 3 de 10 na rua, vai ser 3 de 10 no rolo. Talvez, se você estiver tendo dificuldade em fazer o treino, aí vamos facilitar para que você faça, né? Mas não quer dizer que vai ser, talvez, quebrar em intervalos menores, né? E manter o trabalho, entendeu? Enfim, mas não quer dizer que é diferente. Mas assim, como a pergunta foi para iniciantes, aí não foi essa abordagem que eu usei na resposta no Instagram, mas eu usei a abordagem assim, no rolo você está num ambiente seguro e controlado, né? E na rua você está num ambiente específico, né? Tem isso. Você está treinando técnica, por exemplo. O ideal para o iniciante é treinar outdoor em um ambiente seguro. Se ele é iniciante, ele precisa aprender a andar de bicicleta. E a frase é essa, precisa aprender a andar de bicicleta. Você vê muitos triatletas, muitos ciclistas menos, mas triatletas, a quantidade de triatletas que não tem habilidade nenhuma para andar de bicicleta é muito grande. E aí você vê acidentes que poderiam ser facilmente evitados por um mínimo de habilidade em andar de bicicleta. Não é nem pedalar performance, entendeu? É andar de bicicleta, entendeu? É levantar do guidão e pegar uma garrafa, entendeu? Tomar uma água, tomar um gel, entendeu? Tirar o braço para sinalizar algum buraco na rua. As pessoas não conseguem fazer isso. Então, assim, se você tem a oportunidade, se você é iniciante, tem a oportunidade de pedalar em um lugar seguro, né? Se você tem essa oportunidade, um lugar que fecha, que é seguro, não só em relação a carro, mas também muito em relação a carro e a relação à violência, né, também. Mas em relação a outros ciclistas, né, na dinâmica com outros ciclistas, é um lugar que é fechado só para pedalar, mas os caras estão passando a 40 por hora do seu lado, talvez não seja tão seguro. Mas se você tem essa oportunidade, vá pedalar na rua, entendeu? É muito importante aprender a andar de bicicleta. Então, assim, eu discordo de que o rolo é ideal para iniciante. Mas, assim, também eu tenho que ser realista que é difícil achar esse cenário de uma situação que o rolo que é seguro. Normalmente os lugares são inseguros para pedalar. Né? Tem outros ciclistas que tem que lidar com carro, é violento, risco de roubar sua bicicleta, enfim. Né? Então, eu diria assim que, por uma questão técnica, o iniciante deveria sempre treinar outdoor. Mas, por uma questão de segurança vista de diversas perspectivas de violência e de trânsito, o indoor acaba permitindo que você treine mais tempo também. Vamos para a próxima. O que me disse sobre o suco de beterraba, né? Basicamente é um nitrato, né? Nitrato aí como suplemento, posso tomar antes ou depois. E assim, suco de beterraba tem nitrato, que vira nitrito, e quando na circulação tem um potencial aí vasodilatador, como um vasodilata aí, melhora a circulação do sangue e a entrega de oxigênio. Consequentemente, melhora o VO2 máximo. É o que eu tenho a dizer, mecanismo fisiológico. Sobre que horas você deve treinar, que horas que você deve tomar, se é antes ou depois do treino, e se é para você, se você precisa tomar, e se é aconselhado que você tome, aí eu prefiro que um nutricionista fale sobre isso, que não é realmente o meu métier, né? Mas em mecanismo fisiológico é isso. Supostamente melhora o VO2 máximo através de uma melhora da entrega de oxigênio, né? Uma pergunta diz que é iniciante na prática dos esportes e qual relógio indica, e queria um que disse o VO2 máximo. Eu indico o Garmin, né? E não porque eu indico, né? Mas, cara, o Garmin, todo mundo tem Garmin, todo mundo sabe mexer no Garmin Connect, todo mundo sabe sincronizar um relógio com o Garmin Connect. Todas as plataformas de treino dos treinadores vão sincronizar com o Garmin Connect e mandar os treinos de forma automática para o seu Garmin e vão
pegar os treinos do seu relógio automaticamente. Eu entendo. Os relógios são esteticamente bonitos, enfim, né? É compatível com tudo. Tem a garantia no Brasil tem muito mais suporte do que certas outras marcas. Então, é por isso que eu indico, entendeu? Em termos do que o relógio faz propriamente, todos eles vão fazer a mesma coisa. Se você pegar Garmin, Polar, Coros, diria que são 3 aí, os que vendem mais no Brasil, todos eles fazem a mesma coisa, entendeu? Todos vão fazer a mesma coisa. Só que, para fugir dos perrengues, o melhor para fugir dos perrengues seria os relógios da Garmin por esses motivos, né? Suporte e acessibilidade de todo mundo saber mexer. Pega um Coros, eu tô precisando fazer isso com o Coros. Cara, muita gente não vai saber lhe orientar, entendeu? Já com o Garmin, basicamente, é o padrão, né? É o relógio padrão. Então, qualquer um do Garmin aí, olhando pelo preço e pela boniteza, você vai estar bem servida e dar uma olhada nas funcionalidades, né? Porque, você vai só correr, talvez você não precise do 965, né? É o relógio de triatlon, né? O top-end de triatlon aí da Garmin. Talvez um relógio voltado apenas para corrida. E aí ela pergunta, eu queria um que mensurasse o VO2. Cara, se você precisa de um relógio para isso, não precisa, né? Não. VO2 medido por relógio não serve para nada. Se você quer saber se você tá melhorando, pega aí um trecho aí de 1 quilômetro, que dê mais ou menos 5 minutos, vai lá e corre. Treinou 6 meses, vai lá e corre de novo. Se você melhorou, é porque o seu VO2 máximo aumentou, entendeu? Óbvio que assim, se o seu peso não alterou significativamente, então... Mas assim, sempre use a função, entendeu? Sempre use a função para medir que você tá... Se você tá melhorando alguma coisa, né? Porque a função lá, a performance, ela vai levar em conta muito mais coisa do que apenas o VO2 máximo do relógio, que leva em conta basicamente a frequência cardíaca, né? Ao passo que eu recomendo aí os relógios da Garmin, eu desrecomendo você ligar para o VO2 máximo, como eu falei aqui, não uso o relógio e o que eu uso, eu deixo todas essas métricas de saúde, né, chama métricas de saúde, desativadas. Se realmente quer saber um VO2 máximo, vai fazer uma avaliação com um profissional, né, ergospirometria, né, especialmente uma ergospirometria, para saber realmente o VO2 máximo, saber o volume máximo de oxigênio que você está consumindo no esforço, que você é capaz de consumir no esforço, beleza? Diz que correu apenas em esteira, e se a assessoria aqui do Zé seria para mim, seria para ela, né? A minha assessoria é exclusivamente online, eu não tenho pontos de apoio, eu não tenho grupos de treino, né? Exclusivamente online, e o suporte é prestado via WhatsApp, né? Via WhatsApp e via TrainingPeaks, que é a plataforma que eu passo os treinos para os alunos, né? A plataforma reconhecida aí mundialmente no meio do Endurance. É assim que funciona. Você vai receber a planilha de treino e vai fazer. E para isso funcionar, depende muito do seu senso de disciplina, entendeu? Em certas situações, as pessoas realmente precisam de um ponto de apoio lá para dar um bom dia para o técnico e sair para correr com o técnico olhando. Se você acha que não precisa disso, talvez seja para você a assessoria. Mas, por outro lado, como eu falei, talvez não seja, se você realmente precisa de alguém olhando para você, treinando presencialmente, né? Tem pessoas que funcionam muito bem no online, e aí eu já falei hoje de vários que são os orgulhos aqui da instituição, de pessoas que competiram recentemente, e são pessoas que funcionam muito bem, são entrosados comigo, e eu consigo identificar muito como elas estão se sentindo através das métricas de treino, e a gente sempre conversando pelo WhatsApp. Então, assim, tem pessoas que funcionam e tem pessoas que não funcionam, né? Preciso que você experimente. A sua assessoria funciona com todo mundo? Não, teve gente que saiu, entendeu? Para ir para assessoria presencial e tá lá rendendo muito bem, né? Eu ainda acompanho as pessoas pelo Instagram, então lá, e pô, fico feliz, né? Para mim é mais interessante que estejam treinando comigo pessoas que funcionam com a forma de treinar, né? Se receber uma planilha e ir lá cumprir não satisfaz, precisa de outras coisas, como por exemplo, é o que eu digo até, precisa do Gatorade, do Gatorade geladinho de manhã lá na barraca, na orla, não vai funcionar, né? Tem gente que sente falta. O brasileiro é um indivíduo muito sociável, né? O brasileiro é um indivíduo muito sociável. E as assessorias esportivas, como chama os clubes de corrida e os tri clubs, né? Como se chama no exterior, é uma forma de sociabilização, né? Depende de cada pessoa. Qualquer coisa estou à disposição, né? Como eu falei, vai lá josebrasileiro.com.br ou no meu link na bio no Ciência do Endurance, e tem lá os links para você entrar em contato comigo e
outros com mais informações sobre assessoria. Existe algo nos esportes de endurance que seja unanimidade e assim você não responda depende? Pô, existe, né? Por exemplo, o princípio da individualidade, entendeu? O princípio da individualidade, que vai ser o princípio o pai do depende, né? Mas assim, é uma unanimidade que cada pessoa precisa de um estímulo apropriado para aquela necessidade, entendeu? Eu citei esse princípio da individualidade e da especificidade na resposta lá, e que a maioria das perguntas em que a resposta depende são respostas que tentam são perguntas muito específicas, por exemplo, qual o melhor treino para mim, mas perguntadas disfarçadamente num sentido de geral, entendeu? Qual o melhor treino para correr 5 km? Como eu já respondi, já falei de uma pergunta assim hoje, que é basicamente uma pergunta muito específica, entendeu? Qual é o melhor treino para 5 km? Para quem, entendeu? Com qual objetivo? Perguntas gerais têm que ser respondidas com respostas gerais, e a resposta mais geral que tem depende, né? Tem muita coisa que é unanimidade, né? Vamos dizer, por exemplo, é uma unanimidade que o treino leve, boa parte do treino tem que ser leve. Chamar unanimidade é complicado, né? Porque a unanimidade é burra, né? Mas assim, é muito bem estabelecido e não se questiona tanto que a maior parte dos treinos tem que ser leve para os esportes de endurance, entendeu? Ou, por exemplo, em termos de intervenção muito específica, o uso da cafeína, por exemplo, é muito estabelecido que a cafeína é um ergogênico que vai melhorar a sua performance. Um mais fácil, a hidratação, entendeu? Todo mundo sabe que desidratação vai causar prejuízo na performance, entendeu? Porque parece que na minha caixinha tudo depende. Porque as pessoas querem resolver problemas específicos fazendo perguntas generalizadas. E aí cria esse viés aí em vocês que ficam acompanhando as respostas. Pô, tudo depende. Não, é porque as pessoas só perguntam perguntas que são respondidas com depende, entendeu? E aí é o tal de como formular boas perguntas que eu citei no último podcast, né? Aí o tal do PICOS, né? Qual é a população de interesse da pergunta, né? Corredores, ciclistas. Tem gente que pergunta qual é o melhor treino para alguma coisa, não diz nem qual é a modalidade, qual é a prova que a pessoa vai fazer, né? Qual é o melhor treino para um corredor? Pô, você vai correr uma maratona ou quer melhorar os 5 km? Qual é a intervenção que você está usando, entendeu? Né? Você está comparando com o quê? Com o treino que você já faz? Ou com o sedentário, entendeu? Ou com o treino de atleta de elite? Tem muita coisa que não depende, mas ninguém vai estar perguntando, né? Se todo mundo já sabe, não vai ter essa pergunta na minha caixinha. Como eu falei, ninguém vai depender. Pô, se eu desidratar é ruim para minha performance numa maratona, eu não vou responder isso quando depende, né? Como deve ser a preparação para os primeiros 42 km para quem já fez 21? Cara, aumentar volume, né? É aumentar o volume de treino. Basicamente é aumentar o volume de treino. Tanto o volume acumulado quanto o volume dos treinos mais longos. Essa é a diferença, né? Se você corre 21 e vai para o primeiro 42K. Porém, depende, né? Também depende do quanto do seu objetivo nessa maratona e depende de que corredor você é. Por exemplo, se você foi aí correr uma meia maratona muito forte e você quer correr maratona para 2 horas e 50 agora. Pô, para você melhorar essa durabilidade aí no seu ritmo de prova, para correr aí 2 horas e 50 perto de 4 de pace, não é só aumentar o seu volume de treino, né? Você vai ter que mudar, por exemplo, o volume de acumulado de ritmo específico de prova. Pelo sentido da pergunta, eu sinto que é uma pessoa que não é um corredor de alto nível, né? E tá querendo pular para uma distância maior. Então é aumentar o volume de treino, né? Seja o acumulado, ou seja, o volume semanal, quanto o volume dos treinos longos. Corrida trail. A especificidade convém treinar por tempo e percepção de esforço? Sim, mas não por uma questão de especificidade, mas eu diria que por uma limitação, que foi uma limitação que tentou se resolver, por exemplo, com o medidor de potência aí de corrida, o stride, né, que meio que normaliza aí uma métrica, os watts, o esforço quando você está correndo, subindo, descendo no plano, entendeu? Então, usando um medidor de potência como o stride, meio que elimina essa necessidade aí de métricas que não sejam influenciadas pela altimetria, né? Porque o pace, né? O seu pace, quando tá no plano, 5 de pace no plano não representa o mesmo esforço 5 no pace subindo e 5 de pace descendo. Então aí a percepção de esforço se sobressai, né? Já que vai representar melhor o seu esforço, a percepção de esforço nesses casos. Mas aí não é uma questão de especificidade, eu acho que é uma questão de limitação de como a gente pode medir o esforço, a intensidade, a questão por tempo também, né? Você vai correr
5 quilômetros a 5 de pace no plano dá 25 minutos. 5 quilômetros uphill, né? Vai dar quanto? Faz mais sentido você limitar o tempo do que por quilômetro, né? Se você diz, vou correr 25 minutos no plano e 25 minutos na subindo, você sabe que o treino será 25 minutos. Então, né, dito isso, faz mais sentido mesmo que o treino aí, quando vai entrar uma variação de altimetria grande no treino, aí de terreno, no trail, de diversas condições, sim que se use percepção de esforço e tempo aí para medir essas métricas aí, no caso, volume e intensidade, né? O que eu acho da modinha da flexibilidade metabólica, né? Dietas low carb, zero carb para performance. Que eu até falei lá, né? Que ele deu uma misturada nas coisas aí. Flexibilidade metabólica não é uma modinha, é um termo científico, né? Um termo que tem, né? É um conceito científico que é, no caso, se for para resumir, a sua capacidade de usar a gordura para gerar energia para contrair o músculo. As pessoas que não têm muita flexibilidade metabólica, por exemplo, as pessoas que têm síndrome metabólica, né? Que é uma doença aí muito atual, né? Que é não transmissível, muito atual, principalmente por causa de estilo de vida. As pessoas com síndrome metabólica, por exemplo, um obeso, ele vai depender do uso de carboidrato para basicamente qualquer intensidade. Se ele vai sair para caminhar, o primeiro limiar dele é tão baixo, e conforme essa pessoa entra num programa de exercício e tal, e vai treinando e vai revertendo essa síndrome metabólica, ela vai se tornando mais flexível, metabolicamente falando, e vai passando a usar mais gordura como substrato, entendeu? E aí a gente tá falando, inclusive, em baixa intensidade, que todo mundo diz, em baixa intensidade se usa mais gordura, mas quando você não tem flexibilidade metabólica, você tende a usar também carboidrato. E é por isso que você vê pessoas com síndrome metabólica que são viciadas em doce, né? Porque até para ficar descansando tem que estar lá comendo doce, porque é o combustível que elas estão gastando há muito tempo, naquele mesmo em repouso. A flexibilidade metabólica é um conceito científico, não é uma modinha. E quando se fala dos esportes de performance, a flexibilidade metabólica é aquela coisa, quando você, no seu ritmo de Ironman, você consegue oxidar muita gordura, entendeu? Para depender menos de carboidrato. No seu ritmo de maratona, entendeu? No seu ritmo, no seu FTP, você consegue usar muita gordura. Então, a flexibilidade metabólica também é um conceito que pode ser aplicado para performance, né? Para altas intensidades. Que a gente só usa carboidrato para fazer treino de alta intensidade. Não, você usa também gordura. E se você consegue aumentar a contribuição de gordura, você vai conseguir fazer mais intensidades ou manter mais tempo nos treinos de tiro, né? Isso, inclusive, é uma grande diferença entre atletas de elite e atletas amadores, por exemplo. Mesmo os de alto desempenho. Os atletas de elite, eles conseguem oxidar gordura em intensidades muito altas. Flexibilidade metabólica também existe aí na performance, né? Mas aí vem a galera do low carb, dessas dietas restritiva de carboidrato e supõe o seguinte, se eu tirar o carboidrato, eu vou treinar o corpo para usar só gordura, né? Desculpa aí se eu estou simplificando um objeto de trabalho ou de estudo seu, mas realmente, de forma simplificada seria isso. Só que assim, não há... vai ter estudo para dois lados, talvez seja a área da ciência relacionada ao endurance mais cinzenta que existe, mais trash que existe, mas assim, o que é... Eu diria que, resumir assim, não dá para dizer que você se adapta cronicamente com o que se tem hoje de achar na ciência, que você vai se adaptar cronicamente a usar mais gordura quando você precisar performar se você restringir carboidrato. Não tem. As pessoas que realmente adotam esse tipo de coisa adotam por via mecanicista, né? Por mecanismo. Eu vou estar usando, mas ensinando e as enzimas vão estar lá funcionando dessa forma, expostos a menos carboidrato, mais gordura e tal, então vai gerar uma adaptação. Assim, na literatura científica você não vai achar tantas coisas indo nesse sentido, não. Mas também tem o problema de que a ciência tem as suas limitações. Você não vai ver grandes estudos com grandes amostras, ou também por longos períodos de tempo, o que a pessoa faz em 4 semanas, ou 6 semanas. 4 ou 6 semanas é sempre o da moda, né? Então, e aí, será que isso é relevante mesmo? Você vai intervir em algo que é tão fundamental para manter a sua saúde, que é a sua nutrição, com um estudo de 4 semanas, né? Baseado num estudo de 4 semanas? É complicado, né? Complicado. Não se sabe os efeitos disso no longo prazo. Dessa flexibilidade metabólica que eu falei do uso de gordura, ela parece ser muito menos influenciada do que se sugere pela dieta e muito mais pelo condicionamento físico. Como eu falei, a pessoa lá que sai do sedentarismo, não tem flexibilidade metabólica, ela entra no programa de exercício, às vezes vira atleta, como muitos da gente
muitos que a gente conhece, né, passaram por isso, e ela vai melhorando o perfil metabólico dela para ser um maior queimador de gordura, né, para dizer dessa forma. Mas não é por causa da dieta, é porque ela tá melhorando o condicionamento físico dela, tá criando mais mitocôndrias, tá criando mais enzimas, melhorando a função das mitocôndrias, melhorando as funções das enzimas. Então, eu acredito que isso é mais relacionado ao treino que a pessoa faz, ao histórico de treino que a pessoa faz, do que realmente, e ao condicionamento que a pessoa tá, do que realmente pela intervenção de dieta, entendeu? Mas, assim, só para concluir, né, essa coisa da modinha é que a galera pega conceitos científicos, achados científicos, empacota e começa a vender como se fosse a última bolacha aí do pacote, embora a última bolacha do pacote esteja sempre estragada, né? Me considero rápida para as longas distâncias, mas competir é a mesma questão do diesel e da dificuldade lá do motor a diesel e da dificuldade para ter potência, né? Em curtas distâncias. Pelo que eu vi na pergunta de sprint, preciso melhorar o sprint específico, provavelmente. Primeira coisa, 800 metros não é sprint. A gente tem essa coisa porque corre maratona, qualquer coisa de 5 minutos é um sprint, é altíssima intensidade. Não. Em 2 minutos e 40 e 3 minutos, ainda você provavelmente está em VO2 máximo, ou seja, tem uma contribuição aeróbica aí gigantesca do metabolismo aeróbico. 90% aí para esses 800 metros que você correu veio do metabolismo aeróbico. Então você com certeza vai melhorar se melhorar a sua capacidade aeróbica, entendeu? Se melhorar a sua capacidade aeróbica. Óbvio que talvez por ser um esforço muito intenso, você não estivesse acostumado, que é o que eu também já falei hoje, que é a questão da economia de movimento. Você não está acostumada, você não está ensaiada para correr naquele ritmo. Então sim, você talvez precise de treinos nesse ritmo aí, treinos realmente muito intensos para se acostumar a esse ritmo, né? E também para tolerar, aeróbico, mas a contribuição aí do sistema aeróbico da via glicolítica, principalmente, do glicogênio muscular, é muito grande, e isso manda a acidose muscular para o céu, né? Se tirar o seu lactato, por exemplo, aí depois desses 800 metros, vai estar muito alto, né? Vai estar muito alto. Você também precisa treinar um pouco de tolerância a esse tipo de distúrbio, né? Que seria a acidose aí no seu músculo, né? Mas não é que você vai treinar sprint, você vai treinar bastante alta intensidade aí para melhorar esses 800 metros, né? Bastante alta intensidade, mas precisa também manter o volume, né? Com uma prova de 2 minutos e 40 é uma prova com um fator aeróbico muito alto. E também pode ser que você esteja cansada, né? Para fazer esse esforço nessa duração. Como você falou, já corri maratona, corredor de longa distância, talvez seja uma questão de polimento. Se você vê que no atletismo de elite, o cara que corre os 5, 10, a meia e os 42 é a mesma patota, né? O cara que ganhou 10 agora vai estar brigando por recorde de maratona daqui a 5 anos, ou menos, ou daqui a 2 anos, entendeu? O pessoal do 5 e do 10. Mas quando você começa a diminuir muito aí, e aí chega no 800, você vê que é uma prova muito específica, do 800 e do 1500, né? Por causa dessas... os fatores determinantes que eu já falei hoje, né? Eles se misturam de uma forma diferente. É como eu falei, o atleta de elite aí que corre 800 metros não é a mesma coisa da gente, né, amador, que vai correr 800 metros porque ele faz muito menos tempo, então ele tem uma contribuição aeróbica muito maior. Mas no seu caso, aí correndo 2 minutos e 40, provavelmente que você correu em VO2 máximo. Então, por exemplo, um treino para treinar o VO2 máximo, uma série aí de 5 de 3 minutos, ou 5 de 2 minutos, para ficar um pouquinho menor aí o estímulo do que a prova, seja um treino que faça você melhorar a sua performance nessa prova. Considerando que não era a sua prova, a sua especialidade, provavelmente você vai melhorar sem mudar nada no treino, só fazendo ela, entendeu? Só aprendendo a fazer a prova, você já consegue melhorar a sua performance, assim. Mas é esperado que quem corre maratona, às vezes até num teste, não consegue nem testar direito por não ter essa capacidade de realmente imprimir a velocidade quando precisa. Mas parabéns aí, ótimo desempenho, viu? Correu muito bem aí esses 800. Pergunta de sempre, todas as caixinhas têm essa mesma pergunta. Uma semana de off, a perda de performance é grande? É óbvio que é gigantesca, cara. Porque se a gente não perdesse quando fica uma semana sem treinar, por que a gente treinaria essa semana, entendeu? Tipo, eu tô treinado, mas essa semana eu não tô a fim de treinar, então eu vou ficar sem treinar já que eu não vou perder nada. Não tem lógica. A gente precisa treinar pra melhorar, mas também pra manter o que a gente tem. Então, perde, né? Obviamente. Por isso que se deve evitar
entrar em situações de que vai perder treino, vai perder tempo de treino, que é a famosa consistência, né? Palavra da moda aí. A famosa consistência. Sempre que você vai passar tempo sem treinar, você vai estar perdendo. Daqui a um ano, essa semana vai fazer falta? Se você perdeu essa semana e voltou a treinar, essa semana é um negócio que se chama regredir a média. Você vai regredir a média e a semana vai sair na urina. Mas se você todo mês perde uma semana, vai prejudicar demais, ó, no longo prazo, né? Essa falta, essa inconsistência aí no treino. Não fica uma semana sem treinar se não for estritamente necessário. Mas também, se for estritamente necessário, fazer o quê, né? Segue o jogo, segue o jogo. Falo muito para os meus alunos, eu não vou poder treinar, não sei o que. Cara, se organiza e segue e rola a bola. Se organiza e rola a bola, entendeu? Se organiza e rola a bola. Não fica chorando o que você perdeu, entendeu? Não fica chorando. Volta a treinar, mede o que perdeu. Como sabe se vai perder? Vai lá e faz um teste, entendeu? Vai e faz um teste. Ou pega um treino controle. Pô, toda semana você faz um 5 de 1 quilômetro, né? Ou toda semana você faz um treino intervalado, pega um treino intervalado que você costuma fazer e vai lá e daí faz ele, pô. E vê o quanto perdeu, entendeu? E vê o quanto perdeu. Mas, vou perder, vai. Desculpa aí, mas vai. Vamos lá, vamos para a próxima. Para as 5 últimas aqui. Largada muito forte nas provas de XCM, né? Que é mountain bike aí, cross country marathon, né? É uma prova um pouquinho mais longa, né? Alguma estratégia para largar bem e aguentar o nível inicial? Pô, a estratégia é treinar para treinar essa demanda, entendeu? O perfil dessas provas de pacing é o perfil U, né? É um formato U, ou seja, começa muito forte, cai para o ritmado e no final aumenta e fica muito forte de novo, né? Então, assim, você precisa treinar essa demanda de dar uma pancada, depois sustentar o ritmo e depois aumentar o ritmo de novo. Aí, o que eu tô falando, você quando for montar o seu treino, você monta da forma que você quiser. Mas a demanda é essa, você precisa dar uma pancada, sustentar o ritmo e depois dar o ritmo de novo, né? Até porque você só consegue fazer na prova o que de alguma maneira você fez nos treinos, né? Se não treinou, não vai fazer na prova. Se você vai para uma prova dessa e só treinou estímulo constante, se você só fez 3 de 10, 3 de 10, 2 de 30, 3 de 20, chegar na prova, o estímulo da prova é muito diferente, tanto que é comum o cara ter cãibra, né, em provas desse tipo de XCM, né? Porque o estímulo da prova é muito intenso. Então, treine a intensidade, não precisa treinar, fazer a prova, né? Eu gosto de dizer, não precisa fazer a prova no treino, mas você precisa replicar a demanda da prova. E basicamente um fator que determina muito isso é a sua capacidade, por exemplo, de 5 minutos muito fortes no início e também a sua capacidade de recuperar pedalando forte, entendeu? Então isso precisa ser treinado. Agora, sessões específicas eu tenho as minhas favoritas aí de passar pro pessoal. Chama lá no WhatsApp, né? Se essa for a questão, beleza? Para ciclistas iniciantes é melhor treinar limiar ou HIIT? Cara, então, aí você é iniciante, sai. Eu tava discutindo mais cedo. O iniciante deve treinar na rua, no ambiente seguro e tal. Aí você vai colocar o cara para fazer um 3 de 10 minutos muito intenso, que muitas vezes o cara já termina no teto preto. Então, por uma questão de logística e de segurança, eu não recomendo que o iniciante faça nenhum desses tiros aí. Entendeu? O iniciante simplesmente vai tentar passar o mais tempo possível que ele puder no pedal. Entendeu? E com certeza ele vai ganhar mais se ele se preocupar em pedalar mais. Que é o famoso chá de selim, né? Tempo de bunda no selim. Não se preocupe muito com tiro e tal, até que você tenha alguma proficiência em termos de habilidade em cima da bike. Agora, se você vai treinar no rolo, eu acho que uma mistura dos dois treinos, entendeu? Eu acho... eu prefiro para... No caso, não tem como dizer que o treinar limiar seria aquele treino sublimiar, né? Com esforços mais longos. É difícil para um iniciante você conseguir colocar um treino de limiar que não vire um HIIT, né? Até porque o segundo limiar, por exemplo, que aí seria o ponto que definiria o limite do treino de limiar, ele vai variar aí, o cara iniciante ele vai estar melhorando o tempo todo, mas às vezes ele vai estar cansado demais, e aí vai baixar, e aí você não sabe dizer. Então eu não colocaria muita diferença nisso, não. Eu gosto de progredir o tempo de exposição a alta intensidade, mas às vezes com pouco, né? Então eu estaria mais pro HIIT aí. Mas isso no rolo, se é um iniciante treinando na rua, simplesmente vai lá, por exemplo, tem uma subida, sobe mais forte, entendeu? Tudo focado para técnica, entendeu? Por muito tempo, por um ano tem que ser assim, entendeu? Não adianta querer enfeitar treino de ciclista iniciante se ele não tem habilidade na bicicleta. Se eu limito o longo num ciclo para 42 km,
como, por exemplo, não ultrapassar 3 horas, positivo, né? Exatamente esse limite, eu não passo de 3 horas quando alguém está treinando para maratona. Não quer dizer que todo mundo que vai treinar para maratona comigo vai fazer um treino de 3 horas. Não quer dizer. Mas ninguém vai fazer treino mais de 3 horas. E é engraçado que teve um aluno meu que, por uma questão logística, acabou completando mais tempo, fez 3 horas e 15. Cara, esses 15 minutos fizeram um estrago na vida do cara na semana seguinte, entendeu? É impressionante porque é aquela coisa, não se trata de 15 minutos, não é linear, não é 15 minutos, qualquer momento do treino vai ser igual. 15 minutos depois de 3 horas, ele estraga muito mais. E assim, como o treino é uma progressão de volume, né, normalmente, aí você fez 2 horas, 2 horas e 15, 2 horas e meia, 2 horas e 45. Esses 15 minutos é a sobrecarga máxima que você tinha que dar. E quando você sai de 2 horas e 45 e vai para 3 horas e 15, o estrago no músculo é gigante. E o maior fator disso é o controle de dano muscular. É o controle de dano muscular, né? Um treino muito longo, um treino de 4 horas, por exemplo, geraria um dano muscular gigantesco que você levaria muito tempo para recuperar, né? Se você quer entender um pouquinho mais de dano muscular, tem post lá no feed, né, sobre dano muscular. Tem 2 posts no feed sobre dano muscular. O que o dano muscular gera, principalmente, gera dor, né, a famosa dor tardia, principalmente na corrida, que tem um forte componente excêntrico, o impacto, né, a força, a contração muscular que o músculo faz para lidar com o impacto quando você bate no chão, né, para frear, né, por isso que é excêntrico, né, a contração, a ação excêntrica, né, a ação muscular excêntrica. E isso desgasta demais o músculo, então gera dor tardia, gera inflamação, gera perda de função, você não consegue treinar bem nas próximas 48 ou 72 horas. Então, se você gera um desgaste excessivo desse, né, com 4 horas do domingo, na quarta-feira você não consegue treinar bem de novo, entendeu? Treinar bem, quer dizer, fazer um intervalado. Talvez faça sentido assim numa periodização que você vá dar uma sobrecarga muito grande no longão no sábado, no domingo, e aí a próxima semana vai ser regenerativa. Então você vai dar um off na segunda, off na terça e só vai treinar na quarta. Mas será que vale a pena você comprometer tantos dias de treino para poder se recuperar de um treino desse? E aí é que vem aquela sugestão. Cara, limite em 3 horas, que é o máximo, que é uma distância que as pessoas conseguem gerenciar, é suficiente para treinar o seu endurance para a prova e mantém a consistência de treinos na semana seguinte, né? E ao longo do tempo. Então, as 3 horas seria basicamente isso, para lidar com o estrago causado pelo treino longo. Treinar para um desafio 21 mais 42, como foi o desafio do Rio, ou talvez o desafio, por exemplo, na maratona da Disney, né? E algumas outras provas que estão também com esse tipo de desafio. É o mesmo que treinar para uma ultramaratona de 50 km direto, né? E a resposta que eu dei é que não é a mesma coisa, mas é muito semelhante, né? Já que em termos de tempo acumulado, aí você vai correr 60 km em 2 dias e na outra você vai correr 50 km direto, né? Então, para a maior parte das variáveis, sim, vai ser a mesma coisa. Entendeu? Para a maior parte das variáveis, sim, vai ser a mesma coisa. Até porque as pessoas que treinam para uma maratona ou para uma outra maratona, normalmente não treinam o teto do treino, né? Tipo assim, isso aqui é que você tem que treinar. As pessoas treinam o teto do que consegue treinar. Então, se você vai fazer uma maratona e só consegue treinar X, se você fosse fazer uma ultramaratona, talvez você treinaria o mesmo X, porque é o que você consegue treinar. E aí, eu vou fazer a ultra, então vou treinar X mais 10, aí acaba se machucando. Então, o que limita o volume do treino não é a prova que você vai fazer, mas a sua capacidade em treinar, quando se fala em longa distância. Tanto que tem gente que treina 200 km, 150 km para fazer a maratona. Então, não quer dizer que você com seus 55 aí vai fazer tipo, eu estou treinando o treino da maratona. Não, você está treinando o seu treino, o que você tem capacidade de treinar para a maratona. Então, só mudaria um pouco a forma da prova, né? Então, muitas variáveis seriam as mesmas. A diferença é que o treino de um formato do desafio 21 mais 42, você vai precisar se expor em algum momento a essa dinâmica de treinar, de correr uma prova, né? Descansar e no outro dia correr de novo. Que eu, por exemplo, eu sou péssimo com essa dinâmica como atleta, entendeu? Por isso que a galera pergunta, você tem interesse em fazer o B? Eu nem penso em fazer. Prova pra mim é a prova de um dia. Né? É a prova que eu largo e termino direto, ininterruptamente. Talvez fazer ultra triatlon, que seja nesse formato, sim, seja mais acessível. Mas fazer a prova, descansar e no outro dia fazer prova de novo, eu fico realmente destruído. Então você precisa se expor a essa dinâmica, que é diferente do 50K, que
provavelmente você tem que se acostumar ao dia anterior, você tá descansando perna para cima, para ir no outro dia fazer uma prova, entendeu? Então eu acho que em termos de variáveis de treino, de carga de treino, não muda muito, tenho aplicado dessa forma, mas essa dinâmica do desafio precisa ser treinada, né, nos treinos, né? Por exemplo, juntar 2 longuinhos, né? Beleza? E a última, 3 semanas sem correr por causa de lesão. Qual o melhor cross-train? Transporte elíptico ou bike? E respondi exatamente essa pergunta, né? Na outra, inclusive cito aqui, não? Enfim, só se você ainda não escutou o último episódio, o episódio 36, vai lá e escuta, eu falo sobre isso. A resposta é aquela opção que permite você manter o melhor volume de treino. Por exemplo, se você treina 10 horas não, né? Que se trata do corredor. Se você treina 5 horas por semana, escolher alguma modalidade que permita você treinar 5 horas por semana. Por que a bike acaba sendo recomendado, né? Porque você consegue pedalar 5 horas por semana tranquilamente se você não tem muita proficiência no ciclismo. Então, sugeriu aqui transporte elíptico. Eu não lembro se eu dei como exemplo, mas eu dei um exemplo aqui na resposta, né? Eu tive um aluno que se machucou ia pro Ironman Floripa, se machucou faltando algumas semanas, uns 2 meses talvez, não conseguia correr e só fez transporte, né? E lógico que continuou fazendo bike e natação, né? Até aumentou um pouquinho o treino de bike, né? Não muito, né? Mas focou aí no transporte, no elíptico, né? E foi lá e fez bem, né? Fez abaixo de 10 horas aí mesmo sem correr muito nos últimos 2 meses para a prova. Então é um cross-treino. O problema do transporte, né, do elíptico, é justamente essa questão da adesão. Você consegue manter o seu volume de treino. Se pegar a sua planilha de treino que você faz, né, treinando na corrida, e for fazer só no transporte, você consegue fazer, entendeu? Aí tem esse problema da adesão. E assim, o mecanismo por trás disso seria o mecanismo, né, de tentar manter as adaptações centrais, e a adaptação central, no caso, a função do coração, ela é muito sensível ao tempo de prática que você está fazendo, né? Pô, o coração entende o tempo de prática. Se ele é acostumado, né? Se ele está adaptado a fazer exercício por 5 horas por semana e você reduz demais 1 hora por semana, o exemplo que eu dei é a natação. Você não sabe nadar e vai fazer o cross-training de natação. Você vai nadar 20 minutos, é muito pouco. Você vai estar exposto a um destreinamento por causa da lesão e a redução do treino, mas o destreinamento vai ser muito mais agressivo se você reduzir o treinamento. Então aí a resposta que eu vou dar sempre vai ser essa. Escolhe uma modalidade que você já tem alguma intimidade, né, uma proficiência, ou uma que você consiga manter o volume do seu treino. No caso, né, facilita para todo mundo. Se você sabe andar de bicicleta, se você tem disponibilidade para andar na rua e tal, né, a questão do trânsito e da segurança, e tudo isso, né? Mas a resposta é sempre essa, né? Intimidade, né? Proficiência com a modalidade e também o volume, né? Acumular o volume que você conseguir acumular. Desde que não contribua para piorar a sua lesão, né? É importante que ajude ou não piore. E era isso. Lembrando sempre que se você quiser treinar comigo, vai lá no josebrasiliano.com.br ou no meu link na bio no @ciência do Endurance, ou no @soulcde, que é onde eu boto mais institucional da assessoria, e tem lá os links para você entrar em contato comigo e fazer parte aqui da assessoria. Valeu, gente, valeu aí pela galera no YouTube, pela audiência. Se não se inscreveu, aproveita para se inscrever. Galera do Spotify, dos demais aplicativos de áudio, também valeu pela audiência e até a próxima. Tchau!